Senhor Jesus, vamos dar início a esse ensinamento no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te damos graça por essa leitura da palavra. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento de leitura da tua santa palavra. E pedimos que o Senhor possa nos usar na interpretação, que o Senhor possa nos conceder a revelação para esse ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar? Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra nesta noite que nem sempre a vontade de Deus está de acordo com a nossa vontade. Nem sempre Deus está de acordo conosco. Penso eu que na maioria das vezes nós estamos na contramão da vontade de Deus. Muitas vezes é onde nós nos decepcionamos ou ficamos frustrados, porque queremos receber um sim de Deus e recebemos um não. Ou algumas vezes espera, e quando as coisas não saem de acordo com o que nós planejamos ou esperamos, nós ficamos frustrados, decepcionados. Mas a palavra do Senhor nos diz também que o nosso coração faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E há momentos em nossas vidas que nós esquecemos que nós fazemos planos, mas nem sempre esses planos estão dentro dos planos de Deus. Nem sempre a nossa vontade está dentro da vontade de Deus. Pois ele mesmo diz no texto que nós lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, ele está dizendo: eu não penso como vocês pensam. Vocês pensam com a carnalidade. Vocês pensam com desejos carnais do coração. Vocês pensam só no momento. Vocês pensam olhando para baixo. Vocês pensam de forma que vem só vos beneficiar. Vocês pensam e planejam de forma egoísta. Vocês pensam e planejam e projetam de forma que possa vos beneficiar e prejudicar outros. Vocês pensam de forma que não olha para o futuro. Então os vossos pensamentos não estão de acordo com os meus pensamentos. A vossa vontade não está de acordo com a minha vontade, diz o Senhor. Então ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque eu penso olhando para o futuro, porque Deus, ele é onisciente, aleluia, onipresente e onipotente. Então ele diz aqui: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, vocês querem fazer coisas que não me agradam, querem que eu aprovo
os caminhos de vocês, as obras de vocês, o que vocês querem fazer, mas não me agrada, porque muitas vezes está carregado de pecado, está carregado de desejos que não agradam a Deus. E Deus, ele olha lá para o futuro e vê que aquilo não vai dar certo, vai prejudicar a si próprio, vai prejudicar alguém e pode até prejudicar a obra de Deus. Então, o importante é nós andarmos alinhados com Deus, né? Então o Senhor diz aqui, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Deus aqui já mostra a sua soberania sobre a terra e sobre os seres humanos. Ele mostra aqui quem manda, ele mostra aqui quem tem o poder de decisão e também quem tem o poder de veto, porque muitas vezes fazemos plano e Deus veta. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade dele. Aleluia. Toda vez que nós planejamos algo sem pedir direção de Deus, nós vamos sofrer frustrações, vamos ficar decepcionados, mas a decepção que nós apontamos para Deus, na verdade deveria apontar para nós mesmos, por não pedir direção de Deus em nossos planejamentos. Aleluia. E ele diz assim: assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Quem manda é Deus. Quem é absoluto em suas vontades? Deus. Aleluia. Quem é que tem o controle de tudo, inclusive das nossas vidas? Deus. Aleluia. Então hoje nós vamos estudar os 8 propósitos de Deus. Os 8 propósitos de Deus. E vamos começar com o primeiro. O primeiro propósito de Deus é que sejamos seus filhos. Deus tem um propósito, um projeto, o plano, o objetivo, a intenção de sermos seus filhos. Aleluia. Muitas das vezes nós usamos a expressão de servos de Deus. Eu sou um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Nós nos consideramos servos de Deus. Mas na verdade, Deus ele quer muito mais do que isso. Muito mais que nós sejamos seus servos. Ele quer que nós sejamos seus filhos. Aleluia! Ele quer que nós sejamos seus filhos. E Ele quer que a gente tenha esse sentimento dentro de nós. Muitas das vezes, o servo ou o criado, ele faz as coisas para o seu Senhor por obrigação de fazer. Mas os filhos fazem porque ama seus pais. Então Deus ele quer filhos voluntários, que o ame de forma voluntária, que o ame sem interesse nenhum. Deus ele quer filhos muito mais do que servos e servas, criados e criadas. Deus nos nomeou através de Jesus Cristo seus filhos. E olha que privilégio, irmãos, de sermos, não só de sermos chamados, mas de fato sermos, através de Jesus Cristo, filhos de Deus. Vamos ver o que diz sobre isso em Romanos 8,16. Pode ler, por favor. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aí, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
O Espírito Santo testifica isso com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, Ele coloca isso dentro de nós. Ele diz: olha, meu filho, minha filha, você é muito mais do que servo, você é muito mais do que serva, você é muito mais do que um criado, do que uma criada, você é filho de Deus. Aleluia! E como filho de Deus você tem herança. Aleluia! Você tem herança. E que herança é essa? Através de Jesus Cristo, passar a eternidade no céu. Oh, glória a Deus! Diga: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Vamos ver o que diz em Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus, todos são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, para ser filho de Deus, tem que crer em Jesus Cristo, tem que ter uma fé em Jesus Cristo, mas não só acreditar que Ele veio a esse mundo há mais de 2000 anos atrás, pisou nessa terra, se humanizou, foi crucificado e ressuscitou. Não só isso, mas acreditar nele como seu único e suficiente Salvador, e ter uma vida com Ele, na presença dEle. Então todos que creem em Jesus Cristo e fazem a vontade de Jesus Cristo são filhos de Deus. Aleluia. O segundo propósito de Deus, aleluia, é que a igreja seja a esposa de Cristo. Se case com Cristo, seja fiel a Cristo, tenha um compromisso eterno com Jesus. O segundo propósito de Deus aqui, Ele faz uma conjectura entre a igreja e a esposa. Aleluia! A esposa e o esposo. A igreja é a esposa, Jesus Cristo é o esposo. E agora há um casamento estabelecido pelo Pai Eterno, há uma aliança estabelecida pelo Pai Eterno, há um matrimônio estabelecido pelo Pai Eterno entre a igreja que é a esposa e Cristo que é o esposo. Uma união eterna para aqueles que creem e faz a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele quer que nós sejamos esposos de Cristo, ou seja, que tenhamos um compromisso com Ele, de fidelidade, aquele compromisso que é revelado e é feito voto no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, aleluia, e na pobreza. Deus, Ele quer uma esposa fiel para Jesus Cristo. Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dura coisa ou duro trajeto foi o que Jesus passou e sofreu para nos conceder a salvação, para nos concedermos o direito de sermos filhos de Deus e voltar para casa, voltar para o céu. Oh, glória a Deus! Aquilo que tínhamos perdido, Jesus nos concedeu. Nós temos que nos comportar como uma esposa fiel a nós. Aleluia! Não podemos adulterar, não podemos trair o nosso Deus, não podemos trocar o nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos ser infiel, não podemos decepcioná-lo.
temos que ser uma esposa fiel. A igreja tem que ser dedicada. A igreja tem que ser santificada. A igreja tem que ser separada. E o que é uma igreja santificada? E o que é santificar? É quando tiramos o mundo de dentro de nós. Permitimos o Espírito Santo tirar o mundo de dentro de nós. E que a vontade de Deus reine, permaneça em nossas vidas. Aleluia! Vamos ver o que diz em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse capítulo 21, versículo 2 ao 9. Pode ler? Apocalipse capítulo 21, versículo 2 ao 9. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, nós vemos aí, irmãos, a visão que João teve na ilha de Pátimo, quando ele via a nova Jerusalém que descia do céu como uma esposa ataviada. Então, Deus ele trata a igreja como esposa de Cristo. Deus ele trata a igreja como uma esposa fiel de Jesus Cristo, que não pode traí-lo, não pode adulterar, não pode trocá-lo. Aleluia! A igreja tem que ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que estar firme com Jesus. A igreja não pode negar esse casamento. A igreja não pode negar essa fé. A igreja não pode negar essa aliança. A igreja tem que estar firme com Jesus. Firme com Jesus. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e na dificuldade. Firme com Jesus. Aleluia. O terceiro propósito de Deus é que sua luz e seu amor seja manifestado ao mundo. Esse é o propósito de Deus. O terceiro propósito de Deus nesse ensinamento, o desejo de Deus, o objetivo de Deus, a intenção de Deus, a vontade de Deus, que sua luz e seu amor sejam manifestados ao mundo. Vamos ver o que diz em 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não haverá treva nenhuma. Olha aí, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se ele está em nós temos que ser luz. Não pode haver treva dentro de nós, irmãos. Nós temos que levar a luz ao mundo, a luz de Cristo ao mundo, e não levar trevas. Temos que levar esperança e não desgraça. Temos que levar paz e não tormento. Nós temos que fazer a diferença. Temos que manifestar ao mundo a luz de Cristo, a luz do Pai Eterno. E se nós somos luz, nós fazemos a diferença. Quando nós somos luz, nós evitamos uma confusão, evitamos uma morte, evitamos um acidente. Quantas vezes nós estamos num lugar em que está tendo uma confusão, o inimigo está preparando ali um laço de morte, e quando a gente vê a confusão, em vez de gravar para jogar no YouTube, a gente levanta a mão e fala: Senhor, em nome de Jesus, acalma aquela confusão, expulsa Satanás dali. E de repente a confusão acaba.
Aleluia. Quando às vezes nós estamos em algum lugar que está prestes a ter um acidente, um veículo para confrontar com o outro, ou um veículo pronto para atropelar um pedestre, e quando a gente vê, a gente fala, misericórdia, o carro freia em cima e nada acontece. Nós somos a luz. Aonde estamos, temos que manifestar esta luz, porque esse é o desejo de Deus. Amém? Vamos ver o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o propósito de Deus é que nós devemos levar esse amor para o mundo, e não ódio, porque Ele é amor, Ele não é ódio. Se nós cristãos estamos levando ódio para o mundo, alguma coisa está errada, porque Deus não é ódio, Deus Ele é amor. Deus Ele é amor. Deus Ele é amor. Aleluia. E quem não ama, Deus não está nele. Porque a gente vê muito crente aí perturbado, porque a gente vê muito crente aí que perturba os outros, a gente vê muito crente aí que só se mete em confusão, só se mete em contenda, a vida não vai para frente, nada dá certo. Por quê? Porque Deus não está nele. E por que Deus não está nele? Porque ele não tem o amor, ele não ama a Deus acima de todas as coisas, ele não ama a Deus verdadeiramente. Deus para ele é um negócio, Deus para ele é uma superstição, Deus para ele é um meio de ganhar a vida, como se fosse uma loteria. Então Deus não está nele. Mas se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, se nós amamos a Deus acima de tudo e de todos, Ele está em nós, e Ele vai nos usar para levar esse amor para o mundo, para levar esse amor pelas pessoas. Quando nós temos amor, irmãos, nós sabemos dar a palavra, ainda que seja de exortação, ainda que seja de confronto, nós sabemos entregar aquela palavra de forma que vai ser ouvida. Aleluia. O quarto propósito de Deus, aleluia, é que o Pai seja glorificado em Cristo, seu Filho, irmãos. Esse é um dos propósitos de Deus, que o Pai, o Deus Pai, seja glorificado em Cristo, seu Filho. E como Ele é glorificado em Cristo? Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos glorificando o Pai, o Deus Pai. Estamos glorificando a Deus. Quando pregamos o Evangelho de Cristo, estamos glorificando a Deus, porque o Pai é glorificado no Filho. Oh, glória a Jesus, aleluia. Por isso temos que ter prazer em falar de Jesus, irmão. Temos que ter prazer em falar do nosso Senhor Jesus, aonde nós estivermos, temos que falar de Jesus, porque assim estamos glorificando a Deus. Aleluia. Deus se agrada como quando nós glorificamos Jesus. Nós vemos tanta pregação aí hoje em dia que está faltando Jesus nela, tanto louvor que está faltando Jesus, tanta mensagem que está faltando Jesus, para nada serve, não está glorificando a Deus, porque se falta Jesus, falta também a glória de Deus. Aleluia. Vamos glorificar Jesus e agradar o Pai eterno, amém, irmãos? Vamos ver isso em João capítulo 17, versículo 1 e 4, né? João 4, versículo 1, depois leu 4. Pode ler? Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu,
disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deseja fazer. Olha aí, irmãos. O Pai e o Filho é um só. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Aleluia! Yahvé glorifica Yeshua, Jesus. E Jesus glorifica Yahvé, a qual nós conhecemos como Jeová. Aleluia! Quando glorificamos a Deus, estamos glorificando Jesus. Quando glorificamos Jesus, estamos glorificando a Deus, o Pai. Aleluia! Nós vamos dar um estudo, irmãos, para falar sobre o Deus triuno. Como funciona? Aleluia! Como é? Né? O Deus, o único Deus subsistente em 3 pessoas. Então nós vamos explicar isso no próximo estudo, e vai ser um estudo maravilhoso. Você vai entender, aleluia, e vai tirar essa dúvida que você tem em seu coração. É um Deus ou é 3 deuses? Então nós vamos dar essa explicação, tá bom? É um Deus, o Deus triuno, que atua em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos dar um estudo sobre isso, mas continuando esse estudo aqui, aleluia, quando nós glorificamos o Pai, estamos glorificando a Jesus. Quando glorificamos a Jesus, estamos glorificando o Pai. Quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia. Então nós temos que dar muita glória a Deus, irmão. Temos que dar muita glória a Jesus. Aleluia. O quinto propósito de Deus: que todas as coisas sejam reunidas em Cristo, ou seja, que sejamos cristocêntricos. A vontade do Pai Eterno é que todas as coisas sejam reunidas em Cristo. Comece em Cristo e termine em Cristo. Comece em Cristo e termine em Cristo. Aleluia. Tudo que nós fazemos deve ser reunidos em Jesus Cristo. Ou seja, o que está querendo dizer? Que devemos ser cristocêntricos. Irmãos, está faltando isso. Hoje as pessoas estão sendo egocêntricos, só pensando em si, e está tirando Jesus, irmão. Muitos cantores gospels, evangélicos, que querem usar os nossos púlpitos, querem usar as igrejas evangélicas, querem usar as megas igrejas para se promover e ficar famoso. Aí eles criam músicas que parecem ser evangélicas, mas só que quando você vai olhar a letra, Jesus não está ali. Não fala o nome de Jesus na letra, não fala o nome de Jesus no louvor. E tem muitos pregadores que nem citam o nome de Jesus em suas pregações, porque estão se autopromovendo. Muitos cantores evangélicos que estão se autopromovendo para ficar famoso e depois ir para o mundo de vez. Nós temos que parar de usar os nossos púlpitos para promover pessoas que não amam a Deus, que não querem nada com Deus, que são egocêntricos e não cristocêntricos. Tudo que a igreja faz deve ser reunido em Cristo. Tudo que a igreja faz deve ser voltada para Jesus. Toda a programação que existe na igreja, toda a organização de evento, tudo que for fazermos,
deve estar voltado para Jesus. Os louvores, as mensagens, os testemunhos, os eventos, as conferências, os avivamentos, as reuniões, os cultos de adoração, os ensaios, tudo que a igreja faz, todos os projetos da igreja devem estar reunidos em Cristo. Devemos ser cristocêntricos. A nossa oração deve começar em Jesus e terminar em Jesus. Nosso jejum deve começar em Jesus e terminar em Jesus. Aleluia. Assim a nossa caminhada na obra começa em Jesus e termina em Jesus. Aleluia. Assim como diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: iniciei minha vida com Jesus, caminhei com Jesus e termino a minha carreira com Jesus. Tudo em Jesus, com Jesus, por Jesus. Aleluia. Mas o que nós estamos vendo hoje? Uma geração de pessoas que quer se autopromover. Não querem que Jesus participe de suas vidas, mas querem usar os benefícios de Jesus para se autopromover. E quantos estão caindo com isso? Quantos estão perdendo a salvação? Quantos estão aguardando o juízo de Deus por causa disso? Aleluia? Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. 2 versículos. Pode ler? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo ao seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Olha aí, então está concordado isso no céu e na terra, que tudo deve estar reunido em Cristo. A igreja tem que ser cristocêntrica. Aleluia. Isto está firmado no céu, está firmado na terra. Aleluia. Tudo é em Jesus, por Jesus, com Jesus e para Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! O sexto propósito de Deus é que devemos entendermos que fomos feitos, existimos e fomos salvos em Cristo para a sua glória e louvor. É isso que a gente tem que entender, irmãos. E muitos têm essa dificuldade de entender. Há quem pergunta: por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu vim para esse mundo? É simples. Você nasceu, você veio esse mundo, você existe para o louvor de Deus, para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus, para um propósito de Deus. Aleluia! Só precisamos descobrir isso, só precisamos entender isso e aceitar que somos escolhidos de Deus para um propósito, para uma missão. Todos nós temos um propósito de Deus para cumprir, um desígnio de Deus para cumprir. Todos nós temos. Precisamos entender e aceitar. Aleluia. Você já descobriu o seu chamado? Já descobriu o propósito de Deus na sua vida? Por que Ele te trouxe esse mundo? Por que você nasceu, cresceu, está vivo aí, está vivo aí? Você acha que é só para poder morrer um dia? Aí eu nasci, vou viver e morrer. Não, tem um propósito de Deus.
Você é um instrumento de Deus. Você só precisa descobrir o que Deus quer de você, como Ele quer te usar para trazer mais pessoas para o seu reino. Quem está entendendo agora é Deus? Então, devemos entender que fomos feitos, existimos e fomos salvos em Cristo para a sua glória e louvor. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Lê para a gente. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha, irmãos, fomos predestinados, olha aí, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Predestinado antes mesmo de existirmos. Foi como ele disse para Jeremias, aleluia, antes que tu fosse alguém, Jeremias, antes que tu nascesse, eu já te conhecia. Somos predestinados para poder louvar e glorificar o nome do Senhor. Antes de nascermos, antes de sermos uma alma, antes de estarmos no ventre de nossas mães, Deus havia nos escolhido para louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus nos deu um lugar de honra, de destaque, para louvar e glorificar o seu nome. Olha que privilégio, irmãos. Deus tem um propósito na sua vida, e esse propósito é para o louvor e para a glória dele. Oh, aleluia! Você foi coroado, você foi coroada para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele te escolheu para que você esteja na presença dele, irmãos. Oh, glória a Deus! Só devemos entender isso, irmãos. O sétimo propósito de Deus é que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Esse é o sétimo propósito de Deus nesse estudo. Que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Por isso diz a palavra que um dia todo joelho se dobrará. Porque este é o propósito de Deus, que todas as coisas, tudo e todos estejam sujeitos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis. E nós devemos entender isso, irmão. Quantas igrejas aí está diminuindo Jesus, irmão? Quantas seitas aí está diminuindo Jesus? Tem igreja aí que fala que Jesus é um Deus, mas é um Deus menor. É um Deus menor. Tem igreja aí que aceita que Jesus é um profeta maior, mas não aceita que Ele é um Salvador. Tem igreja que crê em Jesus Cristo, mas não crê que Ele é o Filho de Deus, acha que Ele é um anjo, arcanjo Miguel, confunde isso tudo. Quantas seitas e quantas igrejas, quantas religiões estão diminuindo o poderio de Jesus, mas Ele é Deus. Aleluia! Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Glória, glória. E o Pai é glorificado nele. E Jesus é glorificado no Pai. Oh, glória a Jesus, aleluia! Quem está entendendo da glória a Deus? Vamos ver isso em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21.
que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha aí, irmãos. Agora vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Olha aí. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha, irmãos, todas as coisas estejam sujeitas a Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Quando você vê alguma religião, alguma igreja, alguma seita diminuindo Jesus, aí eu creio que Ele é Filho de Deus, mas eu não creio que Ele é Deus. É seita, heresia. É o diabo com sapatinho de algodão querendo roubar a glória de Jesus Cristo, porque ele tem inveja de Jesus Cristo. Desde o princípio, ele tem inveja de Jesus Cristo. Quando você vê alguma religião dizendo, eu creio que Jesus Cristo veio, mas ele veio em espírito, não veio em carne, corre disso. É Satanás com sapatinho de algodão querendo tirar a glória de Deus. Quando você vê alguém dizendo, alguma igreja dizendo, alguma religião dizendo, eu creio em Jesus Cristo, mas como um profeta, não como Salvador, não como Filho de Deus, é Satanás com sapatinho de algodão querendo roubar a glória de Jesus. Quando você vê alguma igreja pregando e dizendo que crê que Jesus veio nessa terra, mas como um homem comum, foi um homem comum, o revolucionário, mas não era o Messias, é Satanás com sapatinho de algodão querendo roubar a glória de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor dos Exércitos, e todas as coisas estão sujeitas a Ele. Aleluia! Maravilhoso Deus, aleluia! Diz a palavra de Deus em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, diga bem alto, nele, crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não tem dúvida, não tenha sombra de dúvida nisso. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. O oitavo propósito de Deus nesse ensinamento é enviar o Espírito Santo para proteger a igreja a permanecer na verdade, consolar, zelar, cuidar da igreja em dias difíceis e convencer o mundo, as pessoas do pecado. Então esse foi o oitavo propósito de Deus nesse estudo, e Deus cumpriu isso em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Foi um dos propósitos de Deus enviar o Espírito Santo para proteger a igreja, para manter a igreja no caminho da verdade. Aleluia! Porque muitos falsos profetas haveriam de se levantar, e estão se levantando, estão deturbando o Evangelho, estão tentando mudar a nossa mente, mas o Espírito Santo dentro de nós diz: não vai nessa não vai nesse caminho não crê dessa forma não. O Espírito Santo dentro de nós, ele faz a verdade prevalecer em nossas vidas. Ele nos protege, Ele nos zela, Ele nos guarda contra os falsos profetas. Por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, e se possível, diga sim, possível,
porque os escolhidos têm o Espírito Santo para mantê-los na verdade e protegê-los. Glória a Deus. Zelar, cuidar, para que permaneça na verdade. Aleluia. Por isso não é possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos têm o Espírito Santo dentro deles. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele não nos deixa ficar enganados, amém, irmãos? Então vamos ver a referência em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vos os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Olha aí, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber esse Espírito, porque está vivendo na mentira, no pecado. O Espírito Santo está na vida daqueles que aceitou Jesus Cristo como Salvador, se arrependeu, abandonou o pecado, se batizou e hoje vive uma vida com Jesus. Pessoas que estão levando uma vida de qualquer maneira não tem o Espírito Santo. Quem vive na mentira não tem o Espírito Santo. Quem vive na prostituição, no adultério, não tem o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo está dentro daquele que segue a verdade genuína da palavra de Deus, que crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Se arrependeu, abandonou o pecado. Amém, irmãos? E nós temos quantas pessoas de hoje aí no pecado, dizendo que tem o Espírito Santo, mas na verdade estão blasfemando contra Deus, estão ofendendo Deus. Aleluia! Estão escarnecendo de Deus. Vamos ver o que diz em João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, vos tenho dito. Olha aí, irmãos, o Espírito Santo. Pode ler de novo? Eu pulei uma linha. Pode ler. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Olha, irmãos, o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar aquilo que Ele nos ensinou. Então nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo está nos ensinando e Ele vai nos fazer lembrar desse estudo quando precisarmos dele. Vai nos fazer lembrar dessas palavras toda vez que a gente precisar de usar essas palavras. Aleluia. O Espírito Santo, Ele nos ensina e Ele nos faz lembrar do ensinamento. Olha, irmãos, diga glória a Jesus. Aleluia. Diga Espírito Santo, nós te amamos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, irmãos. Deus é maravilhoso, aleluia. Vamos ver agora o que diz em João capítulo 16, agora do versículo 7 ao 11. Agora vai ler do 7 ao 11. Todavia o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha, irmãos,
O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, irmãos. O que nós estamos vendo em muitas igrejas aí? Estão concordando com o pecado, estão aceitando o pecado, homem com homem, mulher com mulher, estão até fazendo casamento de pessoas do mesmo sexo, estão fazendo até casamento de pessoas do mesmo sexo. Agora eu pergunto, o Espírito Santo está lá? Não. Por que o Espírito Santo não está lá? Porque aonde concorda com o pecado, aonde aceitam o pecado, aonde convive o pecado, o Espírito Santo não está. Por que ele não está? Porque o que foi lido aqui agora. O Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo do pecado, para convencer o mundo a largar o pecado, abandonar o pecado e entregar a vida para Jesus. Ele não veio para concordar com o pecado, ele não veio para aceitar o pecado, ele não veio para falar, para dizer para as pessoas: olha, pode ficar desse jeito. Não, ele veio para convencer, a largar, a se arrepender e entregar a vida para Jesus. Então, todo lugar que não confronta o pecado, todo lugar que está concordando com o pecado, não tem o Espírito Santo. Toda pregação que ela vem em conformidade com o pecado, não tem o Espírito Santo nessa pregação. Porque o Espírito Santo ele não concorda com o pecado, ele confronta o pecado. Ele vem para convencer o mundo do pecado, para tirar. Que mundo é esse? As pessoas que estão no pecado. Quem está entendendo agora, Deus? Então, nós vamos ficar por aqui com esse estudo e vamos recapitular, aleluia, os 8 propósitos de Deus, aleluia. Então nós começamos com o texto-chave em Isaías 55, versículo 8 e 9. Aí depois nós iniciamos o estudo com os 8 propósitos de Deus. Primeiro, propósito de Deus, que sejamos seus filhos. Segundo propósito de Deus, que a igreja seja a esposa de Cristo, se case com Cristo, seja fiel a Cristo, tenha um compromisso eterno com Jesus Cristo. Terceiro propósito, que a sua luz e seu amor sejam manifestados no mundo. Quarto propósito, que o Pai seja glorificado em Cristo, seu Filho. Aleluia. Quinto propósito, que todas as coisas sejam reunidas em Cristo, que sejamos cristocêntricos. Sexto propósito, devemos entender que fomos feitos, existimos e fomos salvos em Cristo Jesus para a sua glória e louvor. Sétimo propósito, que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Oitavo propósito, aleluia, que ele enviou o Espírito Santo para proteger a igreja a permanecer na verdade, para consolar, zelar e cuidar da igreja em dias difíceis e convencer o mundo, as pessoas, do pecado. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui essa noite, vamos ficar de pé, em nome de Jesus.